Agora, 8h26, o Instituto Paraná está divulgando agora, nesse instante, a nova pesquisa para a corrida ao governo do estado de São Paulo, que você vai conferir conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Antes de mais nada, eu dou as boas-vindas ao Murilo Hidalgo, que é o presidente do Instituto Paraná. Bom dia, Murilo, bem-vindo. Bom dia, Thaís, bom dia aos demais participantes e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vou começar aqui, Murilo, para a gente ter o nosso ponto de partida na conversa com você, colocando para o ouvinte da Rádio Bandeirantes os resultados dos cenários traçados pelo Instituto Paraná para a corrida ao governo do estado de São Paulo. Lembrando aos nossos eleitores que nós falamos até agora em pré-candidaturas. O registro da candidatura é mais para o meio do ano, mas há muitos candidatos que já sinalizam com a sua intenção de concorrer aos cargos. Cenário 1, na corrida ao governo do estado de São Paulo, segundo o Paraná Pesquisas, aqui com os seguintes candidatos: Fernando Haddad, Márcio França, Tarcísio de Freitas, Renata Abreu, Rodrigo Garcia, Vinícius Poit, Felício e Abraham Weintraub. Esse aqui é o quadro mais completo. Haddad tem 30,2%, Márcio França 17,1%, Tarcísio de Freitas, 12,6%, Renata Abreu, 4,2%, Rodrigo Garcia, 13,5%, os demais, menos de 1%. Nulos e brancos, 21%, não sabem, não responderam, 8,6%. Cenário 2 do Instituto Paraná, com os candidatos Haddad, Márcio França, Tarcísio, Rodrigo Garcia, Vinícius Poit, Felício. Nesse caso aqui, Haddad tem 31,1%, Márcio França 17,6%, Tarcísio 12,7%, Rodrigo Garcia 3,8%, Vinícius Poit 1,4%, Felício 1%. Num terceiro cenário, entre Haddad, Márcio França, Tarcísio e Rodrigo Garcia, Haddad 31,4%, Márcio França 18,4%, Tarcísio de Freitas 12,9%, Rodrigo Garcia 4%. Para mim, o que fica claro aqui nesses números, Murilo, é o seguinte: primeiro, a liderança de Fernando Haddad nas 3 simulações. Em segundo, há pouca variação na quantidade de votos dos outros candidatos, independente dos cenários. E em terceiro, ali o percentual de Rodrigo Garcia, vice-governador, desde o fim da semana passada, com a renúncia de João Dória, que está perto dos 4% ou um pouquinho menos, dependendo do cenário. Tem muito chão ainda aqui para correr. O que é que te chamou a atenção nesse levantamento, hein, Murilo? Exatamente, Thaís. O que chama mesmo atenção é a vantagem do Fernando Haddad, né? Ele tem uma vantagem muito boa. E, em segundo lugar, o Márcio França, que ainda uma dúvida de como o ex-presidente Lula vai lidar com isso. Os dois sairão candidato mesmo. O Tarcísio com 12,6%, o ministro que renunciou agora e deve ter uma maior visibilidade. A Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, com essa mudança do Moro, precisa ver se realmente ela vai. O Rodrigo Garcia, que de agora em diante deve ganhar um protagonismo maior, porque assume o governo do estado, deve se tornar mais conhecido, e os demais que têm menos de 1%. O que mais chama atenção, Thaís, quando a gente analisa, é que o Haddad ele tem 34,5% na mesometropolitana de São Paulo, e quando vai para o interior ele vem a 25%. Já o Tarcísio, um exemplo, ele tem 14,7% no interior e 10,8% na capital. Já o Márcio França, praticamente igual, 17%. Murilo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A pesquisa mostra um dado surpreendente na espontânea, né? Nesse levantamento aí da pesquisa espontânea para o governo de São Paulo, quem aparece na frente é o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, com 5,4%, seguido do Fernando Haddad, com 3,5%, o Haddad que lidera na estimulada. Só para quem não entende dessa linguagem, né? Só para esclarecer, a pesquisa espontânea é aquela em que o eleitor é solicitado a manifestar a intenção de voto sem que lhe seja apresentada uma lista de candidatos. E na estimulada, essa lista é apresentada, destes aqui em que o senhor vota, né? Na espontânea, o entrevistador pergunta ao eleitor alguma coisa como: o senhor vai votar em quem para governador? Nessa pesquisa, que é espontânea,
o Tarcísio Freitas aparece na frente, né? Eu queria que você explicasse o seguinte: por que é importante fazer a pesquisa espontânea e por que é relevante essa liderança do candidato Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo? Primeiramente, bom dia, Cláudio. Muito interessante a sua indagação. A espontânea, a gente mede aquilo que está na cabeça do eleitor, quando você não mostra o disco e pergunta espontaneamente se as eleições para governador, em quem você votaria. Aí a gente vê que a eleição de governador, ela ainda está muito distante da cabeça do eleitor. Não sabe 70,5, ninguém 16,6. Nós vamos quase a 87% dos eleitores de São Paulo que espontaneamente declaram não saberem quem votar. Agora, aqui já mostra um pouco também a força do presidente Jair Bolsonaro, em cima do Tarcísio de Freitas, né? Onde o Tarcísio aparece espontaneamente com 5,4, eu te diria que em cima do bolsonarismo isso. O Fernando Haddad já foi prefeito de São Paulo, já é bem conhecido, com 3,5, o que é um bom arranque para o Tarcísio, principalmente alavancado pelo eleitor bolsonarista. Estamos conversando com o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisa. Saiu agora há pouco uma pesquisa de intenção de voto para São Paulo e o Murilo está detalhando para nós aqui essa pesquisa, esse levantamento já destrinchado aqui pela Thaís. Murilo, nesse momento, o que a gente mais ouve aí de marqueteiros, né, aqueles especialistas aí nesses números, pessoal que está envolvido diretamente com a eleição, é o seguinte: o importante é saber o índice de conhecimento e o índice de rejeição, é o que mais vale. A pesquisa, claro, retrata, é a fotografia do momento, a expressão mais usada por todos os políticos, mas a rejeição e o conhecimento, eles são importantes para balizar as estratégias que serão dadas. O que você pode contar para a gente sobre conhecimento, rejeição? O que você conseguiu apurar aí nesse levantamento que você está divulgando hoje aqui em primeira mão no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes? Bom dia também, Pedro. O Fernando Haddad, quando a gente pergunta, com certeza poderia votar nele, poderá vir a votar nele, ou não votaria de jeito nenhum, não conhece suficientemente para opinar, ele tem 47,7 que diz que não votaria nele de jeito nenhum e 4,3 que não conhece suficientemente para opinar. Já o Tarcísio, ele tem 37,7 de que não votaria nele de jeito nenhum para governador e 31% que diz que não o conhecia suficientemente para opinar. Isso mostra o quê? Que ele tem um potencial de crescimento muito alto, tanto para voto quanto para rejeição. Márcio França, 47,9 diz que não votaria nele de jeito nenhum, muito parecido com o Haddad. Com não conhece gente para opinar, 7,7. Já Rodrigo Garcia, que virou governador agora, né? 46,6 não votaria de jeito nenhum e 33,6 diz que não o conhece suficientemente para opinar, o que mostra que o Rodrigo Garcia também tem um potencial muito grande de crescimento, como pode crescer também a rejeição, aí vai depender da campanha. Murilo Hidalgo, estou tentando aqui entender qual é hoje o vento que sopra no estado de São Paulo e você pode nos ajudar. O estado de São Paulo tem, historicamente, colocado no Palácio dos Bandeirantes políticos com um perfil moderado, ou moderado um pouquinho mais à direita. O MDB, à época PMDB, teve representantes no Palácio dos Bandeirantes de 83 a 95. Em 95, Mário Covas tinha migrado para o PSDB e, desde então, o partido governa o estado. Estou vendo aqui na pesquisa que dois candidatos mais à esquerda lideram os dois cenários. Fernando Haddad, os três cenários, Fernando Haddad e Márcio França, o que de alguma forma não casa com o que a gente viu nas últimas eleições, com governadores mais ligados ali ao centro político. Como é que você lê isso, hein, Murilo? Olha, Thaís, tem um pouco de recall aqui, sem dúvida. O Fernando Haddad, que foi candidato a presidente na passada, já foi prefeito de São Paulo, é bem conhecido, como a própria pesquisa mostra, como o Márcio França, que já foi governador e quase ganhou as últimas eleições para governador. Então, isso tem um recall. Eu não tenho dúvida que tanto Tarcísio quanto o Rodrigo são os candidatos que devem crescer nas próximas pesquisas, inclusive por terem um grau de conhecimento mais baixo por parte do eleitor. Também, Thaís, a gente não tem como desconsiderar a polarização nacional. Não tenho dúvida que a eleição em São Paulo vai ficar nesse embate de Lula, Bolsonaro ou tentar um candidato de uma terceira via, que provavelmente vai ser o Rodrigo, que vai ficar longe de Bolsonaro e
e de Lula, certo? Essa é uma questão que a gente só vai saber lá na frente, que é a grande aposta, né, de marqueteiros e do mundo político de uma maneira geral. Mas não tenho medo de afirmar que nesse momento, tanto o Haddad quanto o Márcio França são beneficiados pelo seu recall por serem mais conhecidos. Vamos falar um pouquinho, Cláudio Humberto, aqui sobre o Senado também, né? Tem eleição importante para o Senado, uma vaga só de senador aí nessa eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro. O Instituto Paraná Pesquisas apurou que José Luiz da Atena tem 32% da preferência dos entrevistados para essa vaga, Márcio França 15%, Janaína Pascoal 11%, Paulo Scaff 10%, Ricardo Melão 1%, e N. Ozzy Cuquier, 0,4%. Esse é o primeiro cenário. Nesse cenário, não sabe ou não respondeu, 8%. Nenhum, branco ou nulo, 20%. Lembrando, só explicando aqui para o nosso ouvinte, o Márcio França foi colocado aqui porque há essa possibilidade de um acordo entre o PT e o PSB. Fernando Haddad seria o candidato ao governo do Estado, Márcio França foi cogitado para ser o candidato, então, ao Senado. Não tem definição, mas o Murilo e a sua equipe já fizeram esse levantamento. No cenário 2, a situação muda um pouquinho. Da Atena chega a 34,6% da preferência do eleitorado. Márcio França tem 19%, Janaína Pascoal tem 12%, não sabe, não respondeu 9%, nenhum, branco ou nulo, 24%. Esses são os números para a corrida do Senado. Ampla vantagem do apresentador José Luiz da Atena, hein, Murilo Hidalgo? Sem dúvida, o da Atena arranca com uma vantagem muito grande sobre os demais candidatos. O que chama atenção também, que o da Atena ele faz 31% no interior e 33% na capital. Já o Márcio França faz 16% na capital e 15% no interior. Agora, chama atenção também nesse levantamento realizado e agora divulgado aqui com exclusividade em primeira mão pela Rádio Bandeirantes, é o índice de rejeição do ex-governador de São Paulo, que é superior a 61%, né, Murilo? Esse índice de rejeição supera até mesmo o do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, que é dos políticos mais rejeitados do país, segundo as pesquisas? Exatamente, Cláudio. A gente divulgou no sábado a pesquisa para presidente, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tinha 40% de aprovação, 55,1% de desaprovação. Já o governador tem 32,6% de aprovação e 61,6% de desaprovação. Ô Murilo, mais alguma coisa a ser destacada? No fim de semana, né, para quem não ouviu o Jornal da Bandeirantes, gente, no sábado nós tivemos a divulgação da pesquisa da corrida para a presidência da República em São Paulo, com eleitores, claro, aqui do estado, e o Murilo participou conosco aí, deu a sua impressão. Murilo, o que você resume da pesquisa do cenário nacional, que já tinha sido divulgada no sábado, para quem não acompanhou o programa aqui no fim de semana? Mostra um equilíbrio, né, entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, com uma pequena vantagem para o presidente Lula. A pesquisa mostra o Lula com 34,1% e o Jair Bolsonaro, o presidente, com 31%, e o Sérgio Moro em torno de 10%. O que chama atenção, nas próximas pesquisas, vocês vão poder observar, se os institutos, se nós tirarmos o Sérgio Moro da disputa, como o Moro tem um desempenho maior na região sul e sudeste, onde o Bolsonaro vai melhor, então a tendência das próximas pesquisas sem o Moro é que a diferença entre Lula e Bolsonaro deve diminuir. Isso sem o Sérgio Moro. Com o Sérgio Moro, o quadro está estável, o quadro permanece estável. Agora precisa ver, tirando o Sérgio Moro das pesquisas, se isso que eu falei vai concretizar. Murilo Hidalgo, bom, o microfone da Rádio Bandeirantes está aberto para divulgação desses levantamentos para os nossos comentários aqui. Os ouvintes, claro, gostam muito de acompanhar a política, né? E aqui, Murilo, você sabe que tendo pesquisa nova é só chamar, mandar que você já vem participar conosco aqui. Combinado ou não? Combinado, um bom dia a todos e um abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tá aí o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisa. Muita água vai passar por baixo dessas pontes, hein, Cláudio Humberto? Você já viu muita eleição na sua vida, é apenas o início dos movimentos, agora com uma definição partidária, pelo menos ninguém mais pode mudar de partido até a eleição, então já temos aí
como mexer essas peças, mas no mesmo tabuleiro. Não dá para você ficar movimentando muito mais e colocando mais possibilidades. O caminho vai afunilando até outubro. É assim, né, Cláudio? É sempre assim, né? Me chamou muita atenção nesse levantamento do Paraná Pesquisa, sobre o qual o Murilo Hidalgo nos traz esclarecimentos importantes, é o desempenho do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, né, como já foi tratado aqui, né? No cenário de pesquisa estimulada, quando a pessoa recebe um cartão, um disco, né, assim, em forma de disco, com os nomes de todos os candidatos, sem nenhuma ordem, né? Nessa pesquisa, ele aparece no cenário mais relevante, né, mais factível, né, eu acho que é aquilo que vai acontecer, aparece com 3,5% das intenções de voto. É um desempenho bastante modesto, né? Se você considerar, por exemplo, que o principal adversário, que é Haddad, está com 31%. É muito distante. Ele está muito distante, inclusive, do terceiro colocado, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, que tem 12,6%. Na pesquisa espontânea, o desempenho do Rodrigo Garcia é de 0,3%. Ele está em sexto lugar, atrás do Boulos, que não é candidato, atrás do Dória, que também não é candidato. Isso aí são referências espontâneas, né? E também, é claro, do Márcio França, do Tarcísio Freitas, que está em primeiro, e do Fernando Haddad em segundo. Eu aprendi a não subestimar, né, o potencial de voto, sobretudo de um candidato, como é o caso de Rodrigo Garcia, que é governador, está no exercício do cargo, e tem também de apoio a sua candidatura, a hegemonia tucana em São Paulo há quase 3 décadas. Isso conta muito. Já houve outros casos de candidatos tucanos que começaram a campanha com números muito modestos, acabaram vencendo no primeiro turno, no caso do Dória para prefeito. Vamos aguardar para ver, mas de fato o governador Rodrigo Garcia vai ter que se virar em 30, viu, Pedro, Thaís? Até porque, Cláudio, o PSDB venceu 7 eleições seguidas para o governo de São Paulo. Isso mostra que o partido tem potencial, tem muitas prefeituras no interior, mas que se não conseguir colocar agora Rodrigo Garcia como governador, vai ser o fim de uma era.